Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda semana de aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os padrões, e equipamentos de rede sem fio. A gente vai abordar um pouquinho da evolução dos padrões 802.11. A gente vai trabalhar com o padrão 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11i e 802.11n, tá? Isso a gente vai seguir uma ordem cronológica aí da evolução dos padrões de redes Wi-Fi. E a gente vamos falar um pouquinho também sobre os equipamentos de rede sem fio, tá? Vamos falar aí de placas de rede sem fio, pontos de acesso, antenas e cabos coaxiais. Nessa aula de hoje, a gente quer atingir o seguinte objetivo. A gente quer conhecer os padrões criados para o funcionamento da rede sem fio, aprender sobre os pontos de acessos e roteadores, aprender sobre os tipos de antenas e compreender sobre o funcionamento das interfaces de acesso à rede sem fio. Ok? Então vamos lá. O padrão IEEE 802.11, na comunicação entre dispositivos de rede sem fio, foi criado um padrão para garantir que equipamentos de fabricantes distintos comuniquem-se entre eles. Este padrão é conhecido como padrão IEEE 802.11. O IEEE criou um grupo para reunir uma série de especificações que definem como deve ser a comunicação entre os dispositivos. A cada novas características operacionais e técnicas são criadas novas expansões do padrão 802.11. Então, o que seria isso? Primeiramente, foi criado a rede Wi-Fi e começou a ser criado equipamentos, de comunicação. Mas como que esses equipamentos iam conversar entre si se são fabricantes diferentes? Então foi adotado um padrão, foi criado um padrão de comunicação entre eles para que os equipamentos pudessem conversar entre si. Então criou primeiro aí o padrão IEEE 802.11, que esse grupo aí reuniu as especificações que vai definir o meio de comunicação entre eles. Porém, esse meio de comunicação ele é evoluído, com o passar do tempo vai evoluindo as conexões, vai evoluindo a velocidade e evolui também a maneira de conectar, evolui os equipamentos e esse padrão também tem que ser evoluído. Então, cada vez que altera uma característica nova ou que muda uma técnica de conexão, muda o equipamento, essa extensão aí do equipamento estende ao padrão, Então por isso que começou aí, 802.11, depois 802.11b, 802.11a e ele vai evoluindo conforme a tecnologia vai avançando, ok? Vamos entender então um pouquinho de cada um deles. O padrão IEEE 802.11b, ele foi criado em julho de 1998 e esse padrão só foi aprovado em setembro de 1999. Este utiliza a tecnologia Speed Spectrum, DSSS, operando com taxa de até 11 MB por segundo. Então esse aí foi do primeiro padrão aí, que evoluiu, para o 802.11b, com uma taxa aí de 11 megas. Então vocês fiquem atentos à questão aí da ordem cronológica, Então primeiro veio o 802.11b, depois o A, tá? Então ele não é por ordem alfabética, ele primeiro veio o B, depois o A, ok? Fique atento a essa questão aí. Depois veio o padrão IEEE 802.11a. Qual que é a diferença dele? Ele opera em taxas de até 54 MB, enquanto o B em 11 MB. Utiliza a tecnologia OFDM para gerar o sinal. Este padrão foi criado em conjunto com o padrão 802.11b, E não existe uma comunicação com o padrão 802.11b, pois o padrão 802.11a utiliza a frequência de 5 GHz. O que seria isso? O primeiro padrão 802.11b, ele trabalha com uma frequência de 2.4 GHz. Então a frequência de sinal dele é diferente do padrão 802.11a. Então o 802.11a tem um alcance superior, porém os dois não conversam entre si por trabalhar em frequências diferentes. Ok? Depois o padrão 802.11g, este padrão é uma extensão do padrão 802.11b, apesar de existir uma compatibilidade entre estes padrões por trabalhar na mesma faixa de frequência. Há uma diferença entre ele, pois o padrão 802.11g utiliza
o OFDM, ao invés do DSSS. A tecnologia de transmissão OFDM, por ser mais eficiente, chega a uma taxa de transmissão de até 54 MB. Então, a diferença entre os dois aí, entre o G e o B, é a questão da tecnologia que eles trabalham para transmitir, né? Então, essa tecnologia a gente consegue ter um alcance, né? Os dois trabalham na mesma frequência, porém o alcance aí de velocidade de transmissão, essa taxa, né, do G, ele é mais alta, tá? Então, a taxa dele é de 54 MB, né? Então, é uma taxa mais eficiente de velocidade usando essa tecnologia OFDM. Depois a gente tem o padrão 802.11i, né? Este padrão foi homologado em julho de 2004. O IEE 802.11i diz respeito aos mecanismos de autenticação e privacidade, sendo seu principal protocolo conhecido como RSN, Robust Security Network, permitindo uma comunicação mais segura em relação às outras tecnologias. Está inserido o protocolo WPA, que provê soluções de segurança para o protocolo WEP. Também foi implementado o protocolo WPA2, que utiliza o algoritmo de criptografia AES, Advanced Encryption Standard. Este mecanismo de segurança serão vistos na aula 4 de mecanismos de segurança. Então, o IEE 802.11i, né, ele não fez mudança aí na questão de transmissão, né, de frequência, nem de velocidade. A questão desse padrão aí foi a questão de segurança, né? Então, ele alterou aí alguns protocolos aí de conexão de segurança. Então, a gente tem aí o protocolo WEP, que é um protocolo hoje mais simples, né, de segurança, que era muito fácil descobrir uma senha de uma rede Wi-Fi quando se usa esse protocolo, tá? Então, o sistema de criptografia dele é fraco e pode ser quebrado fácil. Então, foi implementado esse protocolo WPA2, que utiliza um algoritmo de criptografia mais avançado, né? Então, ele tem aí uma questão de segurança mais avançada e mais segura. Vocês vão ver isso um pouquinho, a gente vai falar na aula 4, a gente vai falar aí desses mecanismos de segurança, e vocês vão ver também na próxima aula a questão da gente vai fazer uma configuração de roteador, vocês vão ver a hora de inserir a senha, a gente tem lá como a gente escolher qual que é o padrão, né, e qual a criptografia que vai ser usada. Então a gente tem a opção de escolher os padrões, é importante saber, né, qual a função de cada um para criar uma senha aí segura, ok? Mas isso é coisa que a gente vai ver na aula de segurança Wi-Fi. Depois a gente vai ter o padrão 802.11n. Né? O seu principal objetivo é aumentar a velocidade de 54 MB para até 600 MB, sendo utilizado 4 canais para transmissão. Em relação aos padrões atuais, há poucas mudanças. A mais significativa delas é uma da modificação do OFDM, conhecida como MIMO OFDM. Múltiple Input, Múltiple Output. O MIMO OFDM faz a agregação dos quadros transmitidos em múltiplos canais na camada MAC, ao contrário dos padrões 802.11a, G, que operam com os canais de 20 MHz. Os canais do 802.11n operam uma faixa de frequência de 40 MHz por canal, fazendo com que praticamente a taxa efetiva de transmissão dobre. O aparelho Access Point pode, por exemplo, transmitir com 2 antenas e receber com 3. Normalmente, um Access Point possui de 3 a 6 antenas. E o padrão 802.11n pode operar em 5 GHz ou 2.4. Esse padrão foi publicado em 2009. Então, esse padrão, gente, hoje, o 802.11n, é um dos padrões hoje mais usados, tá? Vocês veem que os roteadores evoluíram. Vocês podem ver em casa aí que vocês tinham um roteador de 1 antena, depois passou para o roteador de 2, hoje tem gente com roteador de 3 até 6 antenas. Por que isso? Essa evolução desse padrão conseguiu aumentar a velocidade aí de 54 MB para até 600 MB. Como a internet hoje evoluiu a velocidade, a gente tem que ter um roteador compatível, né? Ou o ponto de acesso, que é o Access Point, compatível com a velocidade de transmissão Wi-Fi. E ele veio aí com uma frequência dobrada, né? No canal, ao invés de 20 MHz, ele passou a ter 40. Então ele consegue trabalhar com várias transmissões, né, ao mesmo tempo, então ele pode ter várias antenas. E essa questão dele ter essa potência de transmissão mais forte, trabalhar em 2 canais, ele pode transmitir, né, operar em 2 modos, em 5 GHz ou 2.4.
Então hoje os roteadores, tem muitos roteadores novos que já vêm já com a opção de você configurar 2 sinais, um em 5 GHz e outro em 2.4. Pois dispositivos modernos, hoje igual os smartphones mais novos, já tem a opção de buscar sinal de 5 GHz. Né? Então você vai ter 2 Wi-Fi aí na sua casa, ou onde você configurar o ponto de acesso, com 2 frequências diferentes. Tá? Então é essa a evolução aí do 802.11n. Tá? Ele vai ter um múltiplo sinal, né, sendo enviado. Okay? Agora vamos falar um pouquinho sobre equipamentos de rede sem fio. Né? Para poder fazer uma comunicação entre computadores via rede sem fio, é necessária a utilização de um ponto de acesso, né? Que por um lado está ligado a uma rede cabeada e por outro faz a transmissão via radiofrequência. O computador precisa possuir uma placa de rede sem fio para poder transmitir e receber os sinais da rede sem fio. E esses equipamentos precisam de antenas para gerar o sinal a ser transmitido. Então, toda a rede Wi-Fi a gente precisa de equipamentos para fazer essa configuração. Então, a gente vai conhecer algum deles aí para frente. Placas de rede sem fio. Então, esse dispositivo que vocês estão vendo aqui é uma placa de rede sem fio. Né? Ela trabalha com um barramento PCI, né? Que a gente vê aqui a conexão embaixo dela aqui. Né? A gente tem a opção de trabalhar nessas placas no barramento PCI, PCMC e USB. Né? Ou nativa em um equipamento, que já vem integrado à placa do equipamento. Okay? E todas elas hoje, esses modelos possuem essa antena aqui, né, que fica na parte externa do equipamento para receber o sinal ou transmitir o sinal Wi-Fi. Depois a gente tem o modelo USB. Né? Esse modelo aqui ele tem a mesma função do modelo anterior, porém o barramento de conexão dele é porta USB, que é uma porta padrão. Então hoje você consegue trabalhar com esse equipamento tanto no notebook, no computador, independente do modelo da placa. Né? Não é igual ao anterior, que você tem que ver se o barramento é compatível ou não. Então o modelo USB, que é o Universal Serial Bus, ele tem a conexão universal. Você pode trabalhar em qualquer equipamento, tanto notebook ou computador. Okay? Ponto de acesso. Responsável por concentrar os acessos via as estações wireless e são associados a ele uma rede cabeada. Então, esse equipamento aqui a gente chama aí de ponto de acesso, tá? Mas ele pode ser chamado de roteador, né? O roteador ou ponto de acesso, ele é um equipamento que possui antenas e a conexão cabeada, onde a gente vai receber o sinal ou enviar o sinal de internet. Aqui eu tenho 2 imagens, ele frontal e ele na parte traseira dele. Aqui eu tenho um outro ponto de acesso, que é o modelo Ubiquiti NanoStation 5. Esse ponto de acesso, ele é um ponto que une, né, o access point de alto desempenho, a praticidade de possuir uma antena integrada de longo alcance, podendo chegar a quilômetros de distância ao alcance do sinal. Esse aparelho opera na frequência de 5.8 GHz e é utilizado para fazer interligação de transmissão de dados entre prédios. Né? E o NanoStation 5 também utiliza a alimentação de energia conhecida como POI. Seu design permite o acesso, o access point ser instalado em locais externos, suportando ações do tempo como sol e chuva. Então, esse equipamento aqui, o NanoStation 5, né, ou o Nano, hoje você pode ver que existe o Nano Loco, M5, NanoStation. Esses equipamentos, ele é um equipamento que tem a função de você enviar um sinal Wi-Fi de uma longa distância e fazer uma interligação entre um prédio, entre uma antena e outra. Né? Você pode enviar um sinal de uma empresa para outra e fazer uma rede interna. Então, é um equipamento hoje que tem uma tecnologia avançada e trabalha numa frequência alta de 5.8 GHz, atinge uma distância muito boa. E a gente tem a conexão aqui dele de alimentação de energia, que a gente chama de POI. Esse POI é uma fonte de energia que vai ficar embaixo lá conectado na tomada e ele vai transmitir a energia e dados através de um mesmo cabo. Tá? Então não precisa estar com energia lá em cima para conectar ele. Apenas um cabo de rede leva dados e energia para ele. Okay? Agora a gente vai ver um pouquinho das antenas. Dispositivo utilizado para irradiar sinais wireless, sendo existentes antenas internas e externas, como também o tipo de antena com relação à direção do sinal,
que é propagado. Essas antenas são as direcionais, que irradiam em uma única direção. E as antenas omnidirecionais, que irradiam num ângulo de 360 graus. Então a gente vai ver dois tipos de antena. Eu vou ter a antena direcional, que a gente posiciona em uma única direção, né? E eu tenho a antena omnidirecionais, que vai irradiar o sinal no ângulo de 360 graus. Então ela vai enviar o sinal em volta todo dela. Okay? A primeira antena aí, ó, é a direcional setorial. Esse tipo de antena ela é utilizada para atender uma determinada região. Seu ângulo de abertura pode variar entre 30, 60, 90 e 120 graus. Este modelo de antena opera com frequência de 2.4, potência de 16 dBi e um ângulo de 7 graus de abertura e horizontal de 120. Então esse aqui é um modelo de antena setorial, né, que ela vai mandar aí um sinal que vai operar até 120 graus, né, então ela vai abrir esse sinal ele somente nesse ângulo, num determinado setor. Embaixo que a gente temos a imagem dela. Depois eu tenho o modelo de antena direcional de grade. Tá? É um modelo mais antigo, hoje quase não se utiliza mais, né? Já foi muito utilizada. Ela tem um ângulo aí vertical de 9 e horizontal de 8,5. Então o ângulo de abertura dela é muito pouco, né? E ela trabalha com uma potência de 2.4 GHz e tem uma potência de 25 dBi. Foi muito usada, porém hoje o sinal dela não tem como ter uma potência nem transmitir uma velocidade boa. Tá? Então um modelo mais antigo aí. Depois eu vou ter o modelo de omnidirecional, que é esse modelo de antena, ela é como se fosse um bastão, né? Ela é conhecida aí por irradiar os sinais em todas as direções, e esse tipo de característica permite que o usuário conecte seu computador em qualquer posição ao redor da antena. Então muitos provedores usam essa antena aí, usavam, né, que esse modelo de antena da foto aqui hoje quase não se usa também, usa uma tecnologia um pouco mais moderna, mas esse modelo de antena é muito usado por provedor para criar um ponto de acesso em um prédio. Ele conseguiria aí conectar todos os seus clientes que estivessem ao redor daquele ponto de acesso criado, né? Então esse modelo tem uma característica aí que ela trabalha com 2.4 GHz, né, e potência de 16 dBi. Né? Esse dBi é a potência de sinal dela. E ela tem um ângulo de abertura aí de 360 graus. A gente vai falar um pouquinho agora de cabos coaxiais. O que seriam isso? Aquele modelo de antena que a gente viu anteriormente, a de grade e a omnidirecional, a gente trabalha com cabos coaxiais. Esses cabos são utilizados para fazer a interligação entre as antenas, a antena externa, né, e o aparelho de rede sem fio interno. Então esse tipo de cabo ele é constituído por diversas camadas concêntricas de condutores e isolantes e possui em seu centro um fio de cobre condutor revestido por um material isolante e rodeado por uma blindagem. Existe um cabo denominado pigtail, que serve para fazer a conversão do conector BNC do cabo coaxial para ser conectado em aparelhos wireless ou outra placa de rede sem fio. Também um cabo aí que foi muito usado, hoje já não se usa tanto. Ele é um modelo de cabo coaxial. Esse na foto aqui no caso é o pigtail, tá? Ele é um modelo aí da conexão Wi-Fi, né, pequena aqui embaixo. E em cima eu tenho o conector BNC, que é um cabo grande, onde vai se conectar o cabo, né, coaxial que vai ligar até a antena, e da antena vem até o pigtail, e o pigtail conecta ao equipamento, ao roteador ou à placa. E também está disponível na plataforma para vocês algumas atividades referentes à aula de hoje. A gente tem aí o slide, né, da aula disponível, temos o material de estudo para leitura, tem algumas atividades e tem um fórum que vocês devem responder todos, fazer todas as atividades, são todos avaliativos, ficar atento aos prazos, tá, para não perder as notas, e tenham todos uma boa semana de estudo.